Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao nosso canal Ler é Verbo, nosso canal de escrita e leitura. O que faz uma ficção científica ser boa? Vamos lá! Bem, aqui no canal, quem me conhece sabe que eu adoro livro de ficção científica, simplesmente adoro. Meu sonho, inclusive, um dia é escrever uma bela de uma ficção científica pra gente poder ver no livro, ou então ver no cinema, ou ver numa plataforma de streaming, né? Mas o que faz uma história de ficção científica ser boa? Quem me acompanha aqui no canal sabe que a gente fez uma série de leituras de livros clássicos de ficção científica, inclusive Júlio Verne, que foi um dos precursores aí desse gênero. Mas pra mim ainda não tem como, cara. Fundação, de Isaac Asimov, é o melhor livro do gênero, na minha opinião. É um livro muito legal, muito grande. Essa é a história completa da Fundação, e eu já li umas 2 vezes. Tem livro que eu já li umas 3 vezes. E eu queria falar um pouco sobre o livro Fundação. Eu fiquei pensando em trazer isso para o canal, porque afinal de contas eu falo sobre Asimov e sobre Fundação em vários outros vídeos, mas nunca falei especificamente sobre essa obra e vou continuar não falando. Não vou falar tanto dessa obra hoje, porque eu pensei, por que eu gosto tanto de Fundação mais do que os outros livros? E eu percebi que o Asimov tem 2 coisas que eu acho que são os elementos chaves, de repente, para você escrever uma boa história de ficção científica. O primeiro elemento chave é uma ideia disruptiva. Eu acho que isso a gente encontra na maioria dos livros de ficção científica. Por exemplo, o que a gente leu aqui, O Encontro com Rama, que é um livro excelente, que tem uma ideia muito legal. E o Asimov não tem só uma ideia muito legal. Nesse tanto de página aqui, o cara tem várias ideias ficcionais que são muito legais de serem exploradas. Então, a ideia é o pano de fundo que vai trazer aquele gosto, aquele tempero para a história, né? Então, por exemplo, Fundação começa com Harry Seldon, que é um psicomatemático. Ele desenvolveu uma ferramenta de estudo onde ele consegue prever o futuro, só que ele não consegue prever o futuro de indivíduos, ele só consegue prever o futuro em larga escala, ou seja, de um conjunto de indivíduos. E ele prevê que o Império, né, já nessa época que ele coloca aqui, os seres humanos já dominaram vários planetas do Sistema Solar, e aí eles chamam isso de Império. O Império vai decair, vai acabar o Império. Através dessa ferramenta ele previu que existem 2 caminhos. Ou o Império... um caminho é fato, o Império vai acabar. Mas depois que o Império acabar, ele pode se reerguer em 1000 anos, ou então em 30.000 anos. E para isso eles têm que fazer o que eles chamam de fundação, que é um lugar onde vai concentrar todo o conhecimento da galáxia nesse lugar. Então, daí a gente já tem uma história muito interessante. Cara, você é um conselheiro, você é um estudioso, e você prevê através da sua ciência que o planeta vai acabar. Só que aí você tem 2 chances de falar isso. É tipo assim, no planeta Terra fala assim, cara, o ser humano vai entrar em extinção, e a gente tem 2 chances para se reerguer como raça. Ou isso vai demorar 1000 anos, ou vai demorar 30.000 anos. E como ele joga com o futuro, cara, e é uma ciência, bicho, então assim, já tem muitos elementos que você pode lutar. E aí, a trama vai ficando cada vez mais complexa, né? Porque eles fazem a primeira fundação, depois fazem uma outra fundação no outro lugar da galáxia. E aí, o Asimov vem com uma outra ideia que ele chama de mentalistas, que são pessoas que são capazes de mudar o humor de outras através dos seus cérebros. Então, a segunda fundação tem essa questão dos mentalistas, enfim, aí vem. E aí, ele coloca esses pontos interessantes de ficção científica, mas chega um momento em que o personagem tem que fazer escolha. Ele tem que fazer uma escolha dentro dessa loucura que ele colocou toda. E eu acho que esse é o segundo ponto interessante de uma ficção científica. É a história, é você colocar o ser humano ali dentro, é você colocar essas escolhas, esses desejos, essas angústias, você trazer a questão da história humana mesmo. E o Asimov faz isso muito bem feito. Eu acho que isso, então, que é o grande lance do Asimov. Ele traz o que a gente espera de uma ficção científica
ele traz toda a estética da ficção científica, traz ideias muito interessantes para colocar no enredo, e os personagens que ele coloca ali dentro são muito humanos. E isso faz uma grande diferença. Por exemplo, no Encontro com Rama, a gente percebeu que não tem história, tem uma boa ideia, mas não tem história, não tem enredo. Isso aqui é tipo um Senhor dos Anéis, cara, sacou? Pra mim, né? É o Senhor dos Anéis da ficção científica aqui. E esses pequenos insights fazem toda a diferença na hora de você pensar uma história. Eu, por exemplo, tenho uma ideia, olha aí, de fazer uma ficção científica. Já sentei para poder escrever, inclusive já falei isso aqui no canal. Escrevi 30 mil palavras e fiquei completamente perdido, porque a ideia ficcional estava lá, mas faltava o enredo, faltava personagem, faltava vida, faltava alma. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Bem, pessoal, então é isso. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, porque, olha, vem muita coisa boa por aí, tá bom? Um abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!